Boa noite, queridos amigos. O som está bem? Está suficiente? Está ótimo. Então, está ótimo. Antes de contar a história da vida de Monireh Hanom, esposa do amado Abdu'l-Bahá, eu quero falar uma coisa para vocês sobre a história da fé Bahá'í. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos a história de uma religião escrita por 4 categorias de pessoas. Isso nunca aconteceu até hoje. E quem são essas 4 categorias que escreveram sobre a fé Bahá'í? Primeiro, evidentemente, os inimigos, principalmente os chefes religiosos xiitas e os líderes do governo do Irã, que não só condenaram, como combateram violentamente a nova religião, a vinda do Bab e depois de Baha'u'lláh. Então, claro, que muitas das coisas eles deturpam ou trocam, enfim, colocam a opinião deles. Esses são os primeiros historiadores, vamos dizer, iranianos que escreveram. A segunda categoria são os amigos e os amantes da fé, que, claro, escrevem com toda a devoção, com todo o amor, mas nós temos a história escrita por Nabil, que ou presenciou os fatos que escreveu, ou então entrevistou pessoas que tiveram participação nos eventos que ele conta. Então, e também como os Bahá'ís não... Quer dizer, Baha'u'lláh proibiu a gente contar milagres ou fatos assim sobrenaturais dentro da fé para, vamos dizer, demonstrar a verdade da fé. Então, não é bastante sóbrio, não tem isso. A terceira categoria que escreveu sobre a fé Bahá'í, os primeiros eventos acontecidos, esses foram pessoas neutras. Essa categoria é muito importante, porque não eram nem amigos, nem inimigos. Eram observadores. A maioria, escritores ou, então, diplomatas dos vários países que estavam no Irã como embaixador, como cônsul, como adido militar ou adido literário, enfim. Essa categoria de pessoas também escreveu sobre os eventos da fé e realmente confirma quase tudo que os próprios Bahá'ís escreveram. Agora, temos mais uma quarta categoria que escreveu sobre os eventos, e isso, pasmem, são os próprios manifestantes de Deus, tanto o Bab como o Baha'u'lláh, muitas vezes nas suas cartas e epístolas narram eventos, fatos, acontecimentos com os amigos e com o desenvolvimento da fé e a perseguição dos inimigos, etc. Então, vocês podem ver que grandes pesquisadores podem ler essas 4 categorias de história e ver que os eventos mais importantes e essenciais da história da fé Babi e depois Bahá'í são reais, verdadeiros, aconteceram, não são fantasia nem conto de fadas, vamos dizer. Então, com isso, nós chegamos assim a conhecer de tal maneira, tão intimamente,
esses fatos que aconteceram desde 1844 e mesmo antes, enquanto que dois grandes chefes religiosos estavam preparando almas dedicadas e almas sábias para poderem ter a capacidade de reconhecer a vinda daquele que Deus havia prometido. Bem, então agora podemos entrar na história de Monireh Khan. Ela nasceu em Isfahan em 1847. Mais uma coisa que eu queria falar para vocês é que nós estamos tão próximos ao nascer da fé que, por exemplo, eu conheci muitas pessoas que tinham estado na presença de Abdu'l-Bahá e me contaram assim pessoalmente algum evento, alguma coisa que tinha acontecido. Cheguei até a conhecer uma mão da causa. Quando tinha 20 anos, participei no Congresso Mundial de Londres, o primeiro Congresso Mundial da Fé, que era o centenário da Declaração de Baha'u'lláh. Nós todos conhecemos uma mão da causa que tinha estado, enquanto jovem, quer dizer, jovem já adulto, na presença de Baha'u'lláh. Então, estão vendo como é? Quer dizer, a gente bebeu na fonte sobre os eventos da fé. E depois, então, mais confirmações nos livros e nos tratados. Bem, voltamos, então, à história de Monireh Khan. Vocês sabem que o Bab se declarou em 1844 e depois de algum evento que eu não vou relatar agora, ele finalmente foi mandado para ir para o norte do Irã para ser preso numa masmorra. Quer dizer, não é bem uma masmorra, era uma montanha chamada Maku, aonde o Bab ficaria preso antes de ser julgado pelos chefes religiosos pela sua declaração de ser o prometido. Nessa viagem, eles, como a viagem era assim a cavalo, claro que não progredia muito, e eles paravam nas cidades no caminho para descansar. Em Isfahan, quando os guardas que levavam o Bab pararam, veio uns amigos Babi, na época, em 1846, não é? Era 2 anos depois da declaração do Bab, vieram os amigos Babi e um deles convidou o Bab para se hospedar na sua casa. Claro que o Bab aceitou, os guardas permitiram, e então essa visita foi a causa de os babis da cidade se reunirem para visitar o Bab e falar com ele. Durante o jantar, o dono da casa, eu não vou falar os nomes porque vai complicar a cabeça de vocês, mas vou só citar as pessoas e depois, se vocês tiverem interesse, os nomes estão todos nos livros e eu também tenho anotado. Então, o dono da casa, depois que serviu o prato para o Bab, pediu permissão para fazer uma solicitação. E ele disse que o irmão já estava no segundo casamento e a primeira esposa tinha morrido sem trazer filhos e agora, depois de vários anos, também a segunda mulher não conseguia engravidar. E implorou o Bab para que atendesse esse pedido do casal para poderem ter um filho.
O Bab pediu um prato e colocou uma parte da comida que estava no seu próprio prato, nesse outro prato, e então falou para o senhor, por favor, dê esse prato para seu irmão e diga a ele que deve comer junto com a esposa os alimentos que estou mandando. E foi o que eles fizeram. E um ano depois, justamente em 1847, nasceu uma menina. E essa menina foi chamada de Fatimeh Hanum. Esse foi o nome que recebeu no nascimento. É claro que os pais ficaram muito, muito felizes e depois dela tiveram também outros filhos. Então, a menina cresceu na casa dos pais, uma vida, vamos dizer, confortável. O pai era comerciante e tinha posses. E coisa muito interessante e não habitual, ela recebeu uma boa educação. Não se sabe, não temos esse detalhe, porque não existia escolas. Então, provavelmente, os próprios pais, ou então o mestre que foi chamado, ensinou ela, e ela ficou bem, quer dizer, era boa aluna, muito inteligente, e ficou bem, uma pessoa com grande facilidade para falar, para escrever, e ela aprendeu o persa e o árabe, e mais tarde, no exílio, aprendeu também o turco, que era a língua do Império Turco-Otomano, onde eles ficaram mais de 50 anos. Então, ela cresceu e assim que chegou na idade assim de puberdade, que você sabe, os jovens eram casados muito novos na época. Claro que eram os pais que escolhiam a esposa ou o marido, e normalmente as meninas com 15 anos ou até mais cedo, porque os muçulmanos casavam até meninas mais novas, 10, 12, 13 anos, mas presume-se que ela, quando tinha 15 anos, então, ficou noiva de um jovem de uma família que tinha um parentesco com a família deles. Isso era muito comum na época, porque as pessoas, não havia, vamos dizer, as relações que existem hoje, e as pessoas não conheciam muitas outras pessoas. Então, normalmente, confiavam mais em casar com pessoas da família, e muitas vezes eram mesmo primos de primeiro grau que casavam. Muito, muito comum. Inclusive, no Islã, eles dizem que o casamento dos primos já é feito no céu, quer dizer, é uma coisa que é muito agradável a Deus. Enfim. Então, ela ficou noiva desse jovem e as duas famílias começaram a preparar, quer dizer, os preparativos para o casamento. Inclusive, construíram uma casa que mobiliaram com tudo que havia de mais confortável para o casal. E a família do jovem era muito conhecida em Isfahan, onde eles moravam, porque os dois irmãos mais velhos desse jovem, que se chamava Kazim, foram mais tarde cruelmente assassinados e, quer dizer, martirizados, e receberam de Baha'u'lláh o título do Rei dos Mártires e o Bem-Amado dos Mártires. Então, mas isso foi mais tarde, não foi antes desse casamento, foi muitos anos depois.
Então, na noite de casamento, os noivos, claro, muito bem vestidos, arrumados, tiveram a leitura dos textos e foram casados devidamente perante a lei. E então, os convidados acompanharam o jovem casal para essa casa, para essa nova casa, aonde eles iriam morar. E ficaram lá ainda tocando música, dançando, demonstrando muita alegria, muito contentamento da parte das duas famílias pelo esse enlace entre as duas famílias. E, finalmente, os convidados foram embora e os membros mais íntimos da família acompanharam o casal até o quarto, onde seria a noite de núpcias, e se despediram e foram embora. Assim que eles foram embora, o jovem Kazim sentou no chão e colocou a cabeça entre os joelhos e ficou totalmente mudo, sem falar. A jovem noiva ficou muito preocupada, mas não sabia o que fazer. Então, ela também sentou, esperou algumas horas, mas finalmente perguntou a ele: o que você tem? Por que você não fala? E porque, quer dizer, o costume seria ele levantar o véu dela e dar as boas-vindas a ela e falar do seu contentamento pela união, mas ele não falou nada. Então, a noiva novamente sentou e ficou tranquila, sem falar nada. E assim passaram-se alguns dias, ele sempre cabisbaixo. E ele, depois que ela perguntou, desculpa, eu esqueci de falar, ele falou: eu estou com tanta dor de cabeça que eu não consigo falar. E ficou novamente quieto. Depois de alguns dias, ele continuando na mesma situação, os membros da família conversaram, indagaram, e ele disse que eu lamento muito, mas eu não posso consumar esse casamento com a minha prima, não tenho capacidade para isso, estou muito doente. E não demorou mais alguns dias, ele veio a falecer. Então, imaginem uma jovem de 15 anos, colhe assim, vamos dizer, o desgosto, a decepção, a desgraça que caiu sobre ela de, quer dizer, ter casado, mas que o casamento não foi consumado, nem continuou, e ficou viúva antes mesmo de ser uma esposa. Então, temos ainda mais um pouco de tempo? Sim? Então, sim. Sim, então podemos continuar mais um pouco. Então, desse jeito, ela voltou para a casa dos pais e se ocupou com leituras, serviço à fé da comunidade. Se passaram 10 anos. Então, agora, seguram aqui, como o Razi dizia, porque nós temos que falar agora de outra parte da história, que é o lado de Abdu'l-Bahá. O que aconteceu durante esses 10 anos na vida de Abdu'l-Bahá. Bom, o ano que eles casaram era ainda o tempo que Baha'u'lláh e a família estavam em Bagdá.
Depois disso, foram enviados para Constantinopla, e depois, então, para Adrianópolis, onde também ficaram 10 anos, e finalmente foram mandados para Acre. Em Acre, ficaram 2 anos nas barracas, quer dizer, naquele forte onde era a academia da polícia, né? Onde os policiais ficavam. Mas nesse momento não havia necessidade, estava desocupado, e então os prisioneiros foram colocados nessa fortaleza. Depois de 2 anos, Baha'u'lláh foi liberado desse lugar, não só Baha'u'lláh, como a família e os acompanhantes, e então alugaram uma casinha que hoje em dia a gente visita, chama-se Casa de Abud, e aonde onde viveram. Essa casa era muito pequena, havia poucos quartos, então a família ficava assim amontoada, sem nenhum conforto. E o dono da casa era um homem muito bom e amava muito Abdu'l-Bahá. E ele foi na presença de Baha'u'lláh e falou: por que o senhor não faz o casamento do seu filho, Abdu'l-Bahá? Aí Baha'u'lláh falou: a casa é tão pequena, não temos nem um quarto para poder dar para o novo casal. Como que ele vai casar? Aí o dono da casa era também dono da casa do lado. Então ele falou: não, eu vou alugar também essa casa para vocês e eu vou tirar uma parede para que as 2 casas fiquem uma só. E aí, então, vocês vão ficar mais confortáveis e vocês também vão poder dedicar um quarto para o Abdu'l-Bahá e sua esposa. Bom, segura aqui também. Antes disso, quando Abdu'l-Bahá ainda era bem novo também, Baha'u'lláh tinha solicitado a mão de uma sobrinha, que era filha do meio-irmão de Baha'u'lláh, para Abdu'l-Bahá. E essa moça, muito mimosa, muito assim, cheia de paixão e amor pela fé, pelos ensinamentos. Mas Baha'u'lláh tinha uma outra irmã, quer dizer, como o pai de Baha'u'lláh tinha tido várias esposas, e a maioria eram viúvas que já vinham com filhos, ou então tiveram filhos com o próprio Baha'u'lláh. Então, Baha'u'lláh teve muitos irmãos e irmãs. Mas eram meios irmãos, mas eram irmãos. Então, uma irmã, a mais velha, que era muito poderosa, era mais simpática a Azal, aquele que rompeu o convênio de Baha'u'lláh, o irmão mais novo que rompeu o convênio de Baha'u'lláh. Então, quando Baha'u'lláh mandou chamar essa mocinha para Acre, para o casamento, ela levou a moça para a casa dela e acabou casando ela com o filho do primeiro-ministro para poder ter mais poder e também para contrariar Baha'u'lláh. Então, Baha'u'lláh não falou nada e o tempo passou. Isso era quando estavam em Adrianópolis. Agora, em Acre, já tinham passado mais alguns anos e o dono da casa tinha preparado a casa e queria ver Abdu'l-Bahá casar. Então, um dia, Baha'u'lláh diz a um dos amigos que estavam presentes na sua... Viviam lá em Torraj, quer dizer, viviam perto deles, em Acre mesmo, né? Ele disse que eu tive um sonho estranho ontem à noite. Eu vi o rosto da minha sobrinha
aquela que deveria ter casado com Abdu'l-Bahá, escurecer e desaparecer. E no lugar apareceu uma moça iluminada e com o coração iluminado. E aí, então acordei e fiquei pensando nesse sonho. Bom, ninguém sabia quem era essa moça iluminada que Baha'u'lláh tinha sonhado, mas eu achei interessante que, imagine, Baha'u'lláh sonhou com ela. Então, mandou um dos Sheikh Salman, que era tipo um carteiro. Ele viajava entre Irã, Aca e Haifa, assim, ia e vinha. Ele ia para o Irã levando as cartas e epístolas de Baha'u'lláh, e na volta trazia também as cartas e as solicitações dos amigos Baha'is para Baha'u'lláh. Então, Baha'u'lláh disse para ele que você, quando chegar no Irã, vai para Isfahan e fala com o tio dessa moça, que chama Fatima Khanum, e pede permissão, diga que eu convidei para ela e o irmão mais novo virem para Aca como meus hóspedes. Isso era o tempo que as portas da fortaleza estavam fechadas. Baha'u'lláh não podia sair da fortaleza e era muito vigiado para que os que chegavam para visitar não pudessem chegar na sua presença. Bem, esse senhor, Sheikh Salman, vai para o Irã, faz exatamente o que Baha'u'lláh tinha dito, e então o tio de Fatimé prepara as coisas para a viagem dela, algumas roupas, algumas coisas que ela tinha que levar, e eles passam por Shiraz, porque Isfahan e Shiraz são relativamente próximos. Então, nessa visita a Shiraz, ela e o irmão têm o privilégio de poder conhecer a esposa e a mãe do Bab. E ela fica 2 dias com ela, e ela fala muito da vida dela, do martírio do Bab, e tem muitos detalhes, as conversas muito lindas. Realmente a gente fica muito tocado pelo sofrimento dessas mulheres que acompanharam a vida do Bab, de Baha'u'lláh e mesmo de Abdu'l-Bahá. Então, depois disso, então, vão a Bushehr e pegam um navio para ir para a Arábia, como se fossem para a peregrinação, junto com os peregrinos muçulmanos que iam para Meca e Medina para fazer peregrinação muçulmana. E dali, então, Baha'u'lláh manda orientação para irem para Egito, e de Egito, que barco pegar para chegar a Aca. Enfim, era todo como se fosse uma operação de guerra, onde Baha'u'lláh, passo a passo, orientou a chegada deles. Finalmente chegaram a Aca, e o irmão de Baha'u'lláh, o irmão fiel de Baha'u'lláh, foi recebê-la e levou ela para a casa dele, onde ela ficou durante 5 meses. Mas no dia depois da chegada dela a Aca, as mulheres da família de Baha'u'lláh, quer dizer, a mãe, a irmã e outras pessoas que moravam ali, foram visitar ela na casa do tio, né? E depois, então, juntas, foram à presença de Baha'u'lláh. E Baha'u'lláh foi muito amável com ela e choveu assim bênçãos para ela,
das palavras muito amorosas, muito bem-vindas. E, então, durante esses 5 meses que ela ficou esperando ainda para o casamento, ela recebeu muitas cartas, epístolas e presentes de Baha'u'lláh. E numa dessas epístolas, então, que ele revelou para ela, nomeou ela de Moniré, que significa iluminada, porque ela era a moça iluminada que ele tinha sonhado. Então, a partir daí, ela ficou conhecida como a Moniré Khanum, né? E eu acho que, então, a gente pode parar aqui e semana que vem, então, falar sobre o resto da história, o casamento, e, enfim, ela viveu quase 50 anos com Abdu'l-Bahá. Então, a gente não sabe todos os detalhes, embora ela mesma, uma coisa assim muito inédito, escreveu uma biografia, a biografia dela. Isso não era costume, e nenhuma mulher até lá tinha escrito uma biografia pessoal contando os eventos da vida dela, não é? Então, além dessa biografia que ela deixou, claro que nós temos as cartas, as epístolas que ela recebeu, tanto do como do Baha'u'lláh, como de Abdu'l-Bahá, depois também do Amado Guardião, que ela viveu também mais de 90 anos. Ela foi falecer só em 1939. Então, ela viveu também no tempo do Guardião, sempre apoiando muito e ajudando muito. Enfim. Sim. Então, além da biografia dela, tem também algumas senhoras americanas, inglesas, que eram barrais e que estiveram em Aca e tiveram o privilégio até de morar durante alguns meses. Uma delas é aquela senhora que escreveu o livro Respostas a Algumas Perguntas, que vocês já ouviram falar, é que ela fazia as perguntas na hora de almoço e Baha'u'lláh respondia, ela tomava nota, e depois, então, virou um livro muito, muito útil, muito esclarecedor para toda a comunidade Bahá'í. Quem que respondia as perguntas dela? Desculpe, qual é a pergunta? Quem que respondia as perguntas dessa senhora? Abdu'l-Bahá. Esse não é, não estou falando de Munir Khanum, esse Sim, sim. da Cláudia, sim. Essa foi no tempo de Abdu'l-Bahá, quando Isso. ela respondia, Baha'u'lláh, ela perguntava e Baha'u'lláh respondia. Baha'u'lláh E não, Abdu'l-Bahá. desculpe, Abdu'l-Bahá. Por isso que eu estou querendo parar, porque como eu estou cansando, daqui a Tá pouco eu ótimo. vou misturar. Muito bom a gente saber com Guite, detalhes. Sim, fala, Cris. obrigada, Guite. Me diga, fala devagarzinho o nome da esposa dela, que eu não consigo gravar. A esposa dele. Moniré. Hã? Mu? M-U-N-I-R. R. Moniré. R-H. Mulirê. Munirê. Isso, Munirê. Isso. Várias barrais brasileiras que têm esse nome. Tem uma barraia que mora em Belém, não, em Salvaterra. Ela colocou esse nome na filha. É um nome muito bonito. Monirê. Exatamente. A filha da Val. Tem outros também, mas... A filha da Valdecim, lá na ilha de Marajó, tem esse nome. É iluminada, né? Que é o significado. Exatamente. Munirê. Parece francês, Munirê. Agora, bom, se vocês não têm pergunta, eu vou fazer um comentário meu sobre o que aconteceu. Vocês têm perguntas?
Ah, Não, sim. eu só Um quero saber como é que comentário, se dona Guide. encontraram, só isso. Quero saber como foi o encontro da Munirê com a Abdu'l-Bahá. Bom, isso assim, com detalhes a gente não tem, mas ela contou mesmo para essa lady inglesa, Lady Blomfield, que descreveu um livro também sobre o tempo de Abdu'l-Bahá. Esse livro só tem em inglês, não tem em português, mas é um livro também muito maravilhoso. Ela diz que, porque Abdu'l-Bahá gostava muito de cavalgar, e alguns dias, quando ele tinha tempo, ele ia cavalgar. Então, ela, quando ficava sabendo, ficava na janela para ver ele e admirar ele, escondidamente. Obrigada, Kitty. Gratidão. Sim. Então, o comentário que eu queria fazer... Então, vejam bem, diante da... Quer dizer, fora a questão de que realmente é um mistério divino, porque tanto o marido dela morreu, como também a prima, que era destinada a Abdu'l-Bahá, casou com outra pessoa e ficou tão desgostosa e orou tanto para morrer que não demorou muito, poucos meses depois ela morreu, essa moça. Então, bom, esse realmente, vamos dizer, era o destino deles. Mas, do lado prático das coisas, como as pessoas eram casadas, principalmente as meninas muito novas, qual é a experiência de vida que uma menina de 14, 15, 16 anos tem para poder ir morar no exílio, numa fortaleza onde eles moravam, por mais amor que tivesse a fé e quisesse assim conhecer Bahá'u'lláh, etc. Mas qual é a sabedoria que ela tinha para depois poder aguentar tudo aquilo que realmente ela depois teve que passar e, ao mesmo tempo, ter a sabedoria de como se diz, ordenar a casa dela, a família dela. Ela, por exemplo, teve 8 filhos. 4 meninos morreram, ou recém-nascidos, ou meses depois, ou até um que chegou até a idade de 10 anos, mas também morreu. Por causa do clima de Aca, só as meninas sobreviveram. E, enfim, todos os problemas que eles passavam por morar numa prisão, por ter assim os inimigos, e principalmente os rompedores do convênio, que faziam muitas maldades. Então, na verdade, ela, agora, depois de 10 anos, provavelmente ela tinha 25 ou 26 anos, tinha uma experiência de vida, uma sabedoria, uma paciência, uma resiliência que poderia permitir a ela realmente ser uma esposa que pudesse acompanhar, sustentar e ser um apoio para Abdu'l-Bahá, e não um problema de uma menina, vamos dizer, adolescente, cheia de caprichos. Exatamente. Então, os planos de Deus são misteriosos, mas a gente tem que meditar sobre as coisas e tentar entender também qual é a sabedoria de cada coisa, né? Sim. Ana Paz, você gostaria de fazer uma pergunta ou um Não, comentário? é que a única coisa que eu sabia sobre isso é que Abdu'l-Bahá não se interessava muito por ninguém, assim, nenhuma moça. A primeira que ele se interessou foi Fátima. Fátima, que era essa Monirê, né? Então, mas aí, claro que quer dizer, os costumes eram diferentes, porque, vamos dizer, os jovens não se encontravam, as famílias, quer dizer, os pais do noivo e da noiva, que
iam conhecer e no caso deles nem isso, porque eles estavam em Aca e a moça estava no Irã. Mas assim, ali foi bom, o sonho que Baha'u'lláh teve e a vontade dele de mandar chamar, quer dizer, Abdul Baha não tinha, vamos dizer, Coitado, né? não fazia parte, vamos dizer, das preocupações dele escolher uma esposa. Ele sabia que no devido tempo o pai e a mãe cuidariam disso, mas sabe, isso era um dos grandes segredos dos casamentos. Interessante, era o costume da época, né? É o costume da época, exatamente. E, bom, como não sei como explicar isso, mas, na verdade, esses casamentos atuais, que são baseados principalmente no amor romântico, por isso que não duram muito tempo, e por isso que acabam muitas vezes em tragédias. Sabe, as pessoas casam, mas não pelos verdadeiros motivos que deveriam casar. É sim por desejo, por vontade, por modismo, ou para escolher uma pessoa que seja bacana, que tenha, vamos dizer, uma boa posição social, ou seja bonito, bonita, ou simpática, enfim, coisas assim que não são tão primordial na questão da vida que depois vão ter juntos e o motivo o propósito dessa vida de casal, de família, etc. E esse já é outra questão, não é que um dia a gente deveria falar também, mas não é o momento para isso. Acho que já esgotamos o tempo. Se tiver mais alguma pergunta, estou às ordens. Muito bom. Esperaremos. Segundo Queria dizer capítulo. para vocês, olha, esse livro foi escrito por uma senhora que trabalha no Centro Internacional dos Estudos lá Qual na o Terra nome dele, dona Guide? dela. É uma mulher que escreveu. Não, o nome do livro. O nome do livro, eu vou traduzir, As Folhas das Duas Árvores Divinas, ou das Árvores Gêmeas Divinas. Porque, então, esse livro tem a história de todas as mulheres, quer dizer, todas as mulheres da vida de Baha'u'lláh, quer dizer, filhas, primas, irmãs, ou esposa, mãe, entendeu? E do Dubab também. Então, Legal. ele é bem grosso, ele tem 400 e poucas páginas, e então traz, de acordo com a importância dessas personagens, resumo da história de cada uma. Porque como essa é outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. As mulheres não eram mencionadas nos livros. E realmente, no início também, como quem escrevia a história da fé eram barrais que vinham de origem islâmica, também tinham o pudor de não escrever sobre as mulheres, porque a mulher era uma coisa, como se fosse uma coisa íntima, que um estranho não deveria ver, falar, descrever ou qualquer coisa. Então, foi depois que os historiadores começaram a juntar coisas, mas, claro que tinha informação, não tem tanto como sobre os homens, mas, graças a Deus, já estão conseguindo juntar muita coisa. Então, esse livro é muito importante porque é todo baseado em fatos originais reais e tem todas como que chama, as notas, dizem a origem de cada informação, de cada parte do livro. Referências, né? Referências, exatamente.
Então, é um livro confiável. Muito bom, muito bom. Gratidão, querida Guite, gratidão a todos presentes. E segunda-feira que vem teremos Segundo a parte capítulo. 2 e teremos a continuidade da história. Uma boa Romano. noite. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. Muito Guide. bom. Ok, boa noite.